Vamos à leitura da palavra de Deus? Agora a voz até engrossa, é ou não é? Vamos lá? Livro de Mateus. Nós estamos nesta série de pregações sobre todas as parábolas de Jesus. E a parábola do dia de hoje é a parábola da ovelha perdida. E eu creio que o Senhor, Ele falará profundamente aos nossos corações. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18 e versículo de número 10. Mateus era judeu, trabalhava para o exército e para o governo romano como um cobrador de impostos. O seu evangelho, ele tem uma direção mais aos da sua própria raça, aos judeus. Amém? Vamos lá então? Diz assim a palavra de Deus: Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do seu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, aí ele continua, e uma delas se perder, veja só, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que por causa das 99 que não se perderam. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça algum dos vossos pequeninos. Levante a sua mão ou a sua Bíblia, feche os teus olhos nesse momento e nós iremos falar com Deus. Senhor, que o Senhor nos dê a sua graça, a sua iluminação e o seu entendimento. Fale conosco, esteja conosco e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Levante as suas mãos e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amados irmãos, podem se assentar com as vossas Bíblias abertas. Queridos irmãos, Mateus, ele escreve a parábola da ovelha perdida, ou a parábola das 100 ovelhas, tendo uma delas se perdido e as 99 tendo ficado no aprisco. Essa parábola faz parte da trilogia de parábolas contada por Lucas no Evangelho de Lucas. Lucas, ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Mateus, ele se deixa escrever e ele foca apenas na parábola da ovelha perdida. Mateus, a partir do versículo 11, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A primeira observação que eu faço nesta pregação é que Jesus veio buscar e salvar os pecadores. No capítulo 1 e no versículo 15, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Paulo escreveu: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E agora, Mateus, ele deixa claro que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E qual é a nossa missão como igreja, como ministros, como ovelhas do aprisco? É levar a palavra de salvação até os perdidos. Esses dias eu cheguei na casa da minha mãe, após a oração da manhã, e vinha um homem, e esse homem estava com a sua cabeça baixada, com o seu semblante abatido, e o Espírito de Deus ministrou ao meu coração: eis ali uma ovelha que está perdida, que carece do Evangelho, que carece da água da vida.
eu saí do carro, peguei a Bíblia, porque cristão tem que estar sempre bem armado, não é? Com a espada do Espírito. E pegando a Bíblia, eu fui até ele e falei: moço, eu posso ler uma palavra para você? Ele olhou para mim e falou: pode, é claro. E ali eu peguei a Bíblia e abri nesta passagem que eu acabei de falar, que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta de Timóteo. E ali o Espírito Santo foi me dando graça. E eu dizia a ele: Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar os pecadores. Jesus morreu em uma cruz e pelo seu sangue nós alcançamos o perdão e a remissão pelos nossos pecados. Ele começou a chorar. E eu falei para ele: eu posso orar por você? Botei a mão na cabeça dele, comecei a orar. E ele chorava de soluçar. Eu abracei ele e eu disse: que Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir. Peguei o contato dele, já mandei uma pregação para ele e já estendi no mesmo momento o convite para que ele viesse até a igreja. Naquele momento eu lancei a semente do evangelho e Deus dará o crescimento no seu coração. Então, Jesus veio buscar os pecadores. Ele veio buscar os perdidos. No versículo de número 12, aí Jesus, ele inicia a parábola que foi contada em uma trilogia por Lucas, e ele começa dizendo: o que vos parece? Aí ele diz assim, se um homem tiver 100 ovelhas, as ovelhas, elas sempre foram usadas por Deus no Antigo Testamento, como por Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, na pessoa do Pai, e no Novo Testamento, na pessoa do Filho. As ovelhas sempre foram retratadas como ovelhas do aprisco do Senhor. O profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 40 e no versículo 11, veja o que o profeta Isaías, ele escreve a respeito de como Deus, ele tratava aqueles que lhe pertenciam. Capítulo 40 e versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor na boca do profeta Isaías. Diz assim, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Veja que, novamente, aqui as pessoas que pertencem a Deus, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo para a salvação, eles são tratados como ovelhas, nesse caso, ainda na sua infância, retratados como cordeirinhos. O profeta Ezequiel, no capítulo 34 e no versículo 31, ele usa também a mesma expressão ou a mesma forma de falar a que se referiu o profeta Isaías. No versículo 31 diz assim, vós, pois, ó ovelhas minhas. Isaías chama de cordeirinhos. Ezequiel chama de ó ovelhas minhas. Ovelhas do meu pasto sois, mas eu sou o vosso Deus. Aliás, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então aqui o profeta Ezequiel, ele traz o texto e o contexto de uma forma sintetizada. Ele diz assim, vós, ovelhas minhas. Aí ele sintetiza dizendo, vós sois homens e eu sou Deus. Então, todas as vezes que a Bíblia se refere a ovelha, ou a ovelha do meu pasto, ovelha do aprisco, ele está se referindo ao seu povo, aqueles que lhe pertencem. E eu gostaria de, no dia de hoje, trazer, antes de entrarmos profundamente na pregação da palavra, algumas características de uma ovelha. Em primeiro lugar, a ovelha, ela é diferente da cabra, que no sexo masculino é chamado de bode. Bode, ainda que sejam da mesma família, eles são diferentes. Ovelha é retratada de uma forma e o bode também é retratado de outra forma no sentido bíblico daquilo que eu estou falando. Jesus, ele traz essa diferença
do bode e da ovelha, no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 32 a partir, Jesus, ele está falando do juízo final ou do destino eterno das almas dos seres humanos. E ele faz uma comparação entre as ovelhas e os bodes. Então, a primeira característica é que o bode e a ovelha são parte da mesma família, mas são diferentes. E quando eles são retratados na Bíblia Sagrada, há uma distinção muito grande. Quando a Bíblia trata das ovelhas, está tratando do povo de Deus. Quando a Bíblia ela trata dos bodes, está tratando dos ímpios, dos infiéis, daqueles que não fazem parte do povo de Deus. E no versículo 32, isso é retratado de forma muito clara. Diz assim a palavra do Senhor: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Veja só, Jesus está tratando do juízo final, o grande dia em que todas as nações, todos os povos, ricos e pobres, cultos e analfabetos, grandes e pequenos, estarão diante de quem todo joelho se prostrará e toda língua confessará. Aí, Mateus, ele continua dizendo assim, e ele separará uns dos outros. Haverá uma separação. E qual é essa separação? Ele continua: como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Jesus está falando das ovelhas. Naquela época, por amor a Cristo, e eu falei isso na pregação passada, perderam casas, perderam famílias, algumas foram presas, e as ovelhas amam as suas companheiras, as ovelhas, e eles iam visitá-los na prisão, iam visitá-los em suas necessidades. Aí, veja só, aí no versículo de número 38 diz assim, versículo de número 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E ele discorre a respeito de tudo que Jesus havia falado. Aí Jesus responde no versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, queridos irmãos, quando os cristãos lá do primeiro século, que estavam sendo perseguidos, e mesmo diante das perseguições, eles ajudavam os seus irmãos nas suas necessidades, eles estavam fazendo ao próprio Jesus. Duas coisas me chamam a atenção: é que as ovelhas são de Jesus. As ovelhas não são minhas. As ovelhas não são de um pastor famoso na internet. Tem até um pastor aí na internet, ele tem o hábito de usar esta frase: minhas ovelhas. Eu confesso que todas as vezes que eu ouvi este homem chamar as ovelhas de Jesus de suas ovelhas, o meu coração ficou pesado, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas não são dele, as ovelhas são de Jesus. É o rei que separará as ovelhas dos bodes. Então você que me ouve, nunca ouse dizer que as ovelhas, elas lhe pertencem, porque na verdade as ovelhas, elas pertencem a Jesus. A segunda característica a respeito das ovelhas que eu gostaria de trazer aqui é que quando uma ovelha, ela ainda é um filhotinho, é chamado no sexo masculino, é chamado de cordeiro. Então, a ovelha macho, quando
é um filhote, é chamado de cordeiro. Veja que a Bíblia, ao usar a linguagem, da ovelha, tem um significado muito profundo, porque o profeta Isaías, no capítulo 53 e no versículo de número 6, ao tratar de Jesus, ele compara Jesus Cristo a um cordeiro, ou a um cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Então, Jesus, que é o pastor das ovelhas, também foi retratado como uma ovelha que foi levada ao matadouro. Diz assim o versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então, éramos ovelhas que não conhecíamos a Deus, que estávamos mortos em nossos pecados. É isso o que o profeta Isaías está dizendo. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos irmãos, os nossos pecados, eles foram julgados e eles foram eliminados ou apagados quando Jesus, ele se entregou na cruz. Por isso que não é correto dizermos que Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu pelos eleitos. Quer ver um exemplo? Se Jesus tivesse morrido por todos, logo todos os seres humanos seriam salvos. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Mas nem todos os seres humanos são salvos. Se Jesus tivesse morrido e nem todos os seres humanos fossem salvos, o sacrifício teria sido em vão, porque Jesus morreu por eles, mas eles morreram em seus pecados e foram condenados. Então, Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu pelos pecados daqueles que Deus havia escolhido antes da fundação do mundo. Então, Deus não enviou o seu Filho para morrer por todos, enviou o seu Filho para morrer por todos os eleitos, aqueles que foram comprados, separados e escolhidos antes da fundação do mundo. É por isso que nem todos serão salvos, nem todos herdarão a vida eterna. Então, Deus, o Pai, fez, como diz o profeta Isaías, recair sobre Jesus os nossos pecados. Aí, olha o que diz agora o versículo, a continuidade do versículo 6. Diz assim, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor que nos traz veja só, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Veja só, quando Jesus estava no Monte Getsemane, antes da crucificação, Jesus ficou angustiado, Jesus verteu suor de sangue e Jesus orou 3 vezes, pedindo para que o Pai afastasse dele o cálice. Que cálice era esse? A ira de Deus derramada em Jesus em consequência ou em pagamento pelos nossos pecados. Só que quando Jesus foi esbofeteado, maltratado, cuspido, quando ele foi chicoteado, ele não abriu a boca, ele cumpriu a sua missão em silêncio. Tem gente que pensa que no Getsemane, Jesus ficou angustiado por causa da crucificação ou por causa dos sofrimentos que ele iria enfrentar. Muito pelo contrário, a angústia de Jesus era por receber de Deus aquele que é maior do que Satanás, mais poderoso do que Satanás, mais forte do que Satanás, e esse que é mais forte do que o nosso adversário, derramaria sobre Jesus o cálice da ira. Então, Jesus, ele quando foi crucificado, ele foi, como disse o profeta Isaías, como um cordeiro mudo, como uma ovelha que não abriu a sua boca diante dos seus tosquiadores. Então,
A segunda característica de uma ovelha é também vista e encontrada também em uma linguagem bíblica, quando o profeta Isaías, ele trata da crucificação e da morte de Jesus Cristo. Uma ovelha, ela é diferente do ser humano que leva 9 meses para nascer. Em 5 meses, uma ovelha, ela já está parida. O Evangelho de João foi o livro que Jesus falou muito e usou muito a linguagem das ovelhas. No capítulo 10 e no versículo 1 do Evangelho de João, veja só o que o Senhor Jesus, ele diz. Aqui na minha Bíblia tem um título, e o título diz: Jesus, o bom pastor. Diz assim a palavra: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas. Olha aí novamente, Jesus tratando das ovelhas. E ele continua: mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus, ele está tratando da pessoa dele como o nosso Deus, o nosso Salvador, como aquele que morreria em nosso lugar, e ele trata de nós como as suas ovelhas. Então, queridos irmãos, nós temos um dono. Se eu creio em Jesus, se a minha vida está na mão de Jesus, a minha vida já não é mais minha, a minha vida é do meu pastor, porque ele falou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós somos ovelhas de Jesus. Aí ele diz assim, versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua... Sabe por que hoje você está na presença de Deus? Sabe por que hoje você está sentado nessa cadeira? Porque antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, Deus já tinha o separado para ser ovelha do seu pasto, ovelha do seu aprisco. Então, naquele momento que eu não sei qual foi, que Jesus falou com você, não sei de que forma, e você ouviu a sua voz, e você veio até ele, é porque o Senhor já tinha te separado para ser ovelha do seu aprisco, para ser ovelha do seu pasto. Aí diz assim, que a continuação do versículo 3 diz assim, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui Jesus não diz assim, ele chama pelo nome os seus cabritos, ele chama pelo nome os seus bodes. O mundo, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 até o 40, o mundo ele está dividido entre ovelhas e bodes, cordeiros e cabritos. Então, a única raça que existe ao olhar de Deus é a raça humana, que é dividida entre os salvos e os perdidos. Jesus, quando ele permitiu que João escrevesse esse capítulo, em momento algum ele fala da outra parte da raça humana, os bodes. Porque os bodes não ouvem a voz de Jesus. E por mais duro que pareça dizer, não existe aquela frase que muitos usam, né? Todos são filhos de Deus. O apóstolo João escreveu na epístola de João, e olha que João era um homem amoroso, e acredito que se pudesse, João teria escrito uma terceira via, uma terceira opção, mas João, ele só escreve 2 opções, ele só escreve a respeito de 2 tipos de pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo, as ovelhas e os bodes. Não tem terceira via, não tem aquele que é meio filho de Deus, meio cristão, meio salvo, ou é salvo ou está condenado, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. E aqui Jesus está dizendo que não é os bodes que ouvem a sua voz, é as ovelhas. Só ouve a voz de Jesus quem é ovelha. Aí ele continua dizendo, ele chama pelo nome veja só, e as suas ovelhas e as conduz para fora. Então veja, querido irmão, como é que nós somos tratados? Ao olhar de Deus,
somos tratados como ovelhas que fazem parte de um aprisco ou a igreja invisível. O que é a igreja invisível? É aquele apunhado de pessoas ou aquele agrupamento de pessoas que estão nos 4 cantos do planeta Terra, que são cristãos, creem em Cristo e nasceram de novo. Estes são as ovelhas de Jesus que fazem parte do aprisco do nosso Senhor Jesus. Mas quando Mateus, ele conta a parábola das ovelhas, ele diz assim, Lucas deixa claro, haviam 100 ovelhas. Tem até uma canção que diz, né? Eram 100 ovelhas. Quem já ouviu essa canção? Só os mais antigos, né? Juntas no aprisco. Mateus, ele simplesmente diz, um homem perdeu uma ovelha. Ou um homem teve a sua ovelha extraviada. E ele diz assim, e tendo deixado as 99, ele vai até aquela que se perdeu. Isso me chama a atenção. Tendo deixado as 99. Na trilogia de parábolas de Lucas, ele trata da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu, do filho que se perdeu fora de casa, o filho pródigo, e do filho que se perdeu dentro de casa, o irmão mais velho. Porque Jesus tem ovelhas que estão perdidas. E qual é a nossa missão? Ir até essas ovelhas perdidas. Só que os irmãos mais velhos, eles pensam que aqueles que estão perdidos não são dignos de serem perdoados. Não são dignos ou não são merecedores. Queridos irmãos, Jesus, contando a parábola das 100 ovelhas, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, ele diz que, tendo o pastor deixado as ovelhas, ele foi até a ovelha que estava perdida. Qual é a nossa missão? Levar o evangelho aos perdidos. Billy Graham, ele em suas pregações dizia que não é os pecadores quem devem vir à igreja, mas é a igreja que deve ir ao encontro dos pecadores. Somos nós quem devemos ir até os perdidos. Quantos perdidos estão do seu lado? Perdidos dentro da sua casa? Perdidos no seu condomínio? Perdidos na sua família? Quantas oportunidades Deus ele nos dá de levar o evangelho aos perdidos, porque para resgatar uma ovelha perdida não precisa necessariamente ser o pastor daquela ovelha. Hoje o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração que eu deveria pegar uma Bíblia e eu deveria levar a minha Bíblia até o meu tio, que ainda não foi alcançado pela maravilhosa graça salvadora de Jesus. Eu peguei a Bíblia, levei até ele estava deitado, dormindo lá na empresa dele, e eu marquei no livro de Romanos, e eu falei, leia o livro de Romanos, é um livro poderoso, é poderoso não em si mesmo, mas é poderoso porque Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrevê-lo, e Deus hoje nos dá a iluminação para que possamos entender aquilo que Paulo escreveu. E para quem não sabe, um dos maiores líderes e teólogos da igreja cristã, chamado Agostinho de Hipona, ele foi alcançado pela maravilhosa graça de Jesus através do livro de Romanos. Agostinho era um homem profano, era um homem entregue aos prazeres, vivia uma vida imoral, e um dia uma criança levou até ele o livro de Romanos, e quando ele leu o livro de Romanos, que trata dos prazeres pecaminosos e da ira de Deus sendo derramada sobre esses prazeres, ele se converte a Cristo. E conta-se a história que uma das prostitutas que ele se envolvia, um dia viu ele na rua e começou a gritar o seu nome. Quando ele olhou para trás, ele reconheceu ela, mas abaixou a cabeça e continuou andando. Ela correu e o alcançou e disse assim: você não é aquele homem e você não se lembra de mim? Ele respondeu para ela: aquele homem já morreu. Ela perguntou: por que já morreu? Porque quando ele creu em Cristo, os seus pecados foram perdoados e a velha criatura foi sepultada, e o que está
está diante de você hoje é uma nova criatura. É uma ovelha que eu fui atrás, eu não deixei para amanhã. É uma ovelha que eu tenho a missão, porque é da minha família, de levar o evangelho, de levar a salvação. Jesus não quer saber quantas pessoas você vai ganhar para ele. Jesus não quer saber de ovelhas que você vai trazer para o aprisco. Ele quer que você leve a palavra até as ovelhas. É isso o que Jesus, o nosso Senhor, Ele quer. Jesus, ainda continuando a parábola das ovelhas, no versículo 12, Ele diz assim, veja só, versículo 13. Aliás, versículo 13, Ele diz assim, e se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que por causa das 99 que se perderam ou que se extraviaram. A alegria de ver um pecador rendido aos pés de Jesus. A alegria de ver uma ovelha que estava desgarrada, mas que agora foi alcançada pela graça do Senhor. A alegria de olhar para um homem e ver o quão profano era este homem e o quão santo ele é hoje, no sentido de ser separado para Deus como uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. No livro de Salmos, capítulo 79 e no número 23, no número 79, olha como o salmista, ele retrata aqueles que pertencem ao Senhor. Salmos 79 e versículo de número 23, diz assim, olha a forma que nós somos retratados pelo salmista. No Salmos 79, no número 23, diz assim, a palavra do nosso Deus. Número 13, aliás, veja só. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto. Somos ovelhas de um pastor, somos ovelhas de Jesus. Todo aquele que crê nele será salvo. Como disse Paulo, quando foi libertado da prisão em Filipos, o carcereiro lhe perguntou, o que eu faço para ser salvo? Ou em outras palavras, se ele fosse um judeu, o que faço para ser uma ovelha do aprisco de Jesus? Paulo lhe respondeu, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo diz assim, será salvo tu e a tua casa, ele não está dizendo que aquele homem, ao crer em Jesus, teria o perdão do pecado dos seus familiares. Ele estava dizendo o seguinte, que aquele homem, quando crê em Jesus, se torna uma ovelha. E as ovelhas dentro da família dele que não conhecem a Jesus, conhecerão a Jesus por meio dele. Ou seja, aquela uma ovelha, no caso representando a família dele, que estava perdida, seria alcançado por ele, que tinha se tornado uma ovelha do aprisco de Jesus Cristo. Então somos ovelhas do aprisco de Jesus. Nós temos o dono. O apóstolo Paulo diz assim, quando morremos, não morremos para nós mesmos. E quando vivemos, não vivemos para nós mesmos, vivemos para a glória de Deus. A ponto de Paulo dizer em 1 Coríntios, que o nosso comer e o nosso beber deve ser para a glória de Deus. Porque você tem dono, eu tenho dono. E quem é o nosso dono? Jesus de Nazaré, o pastor das ovelhas. Ainda no livro de Salmos, veja o que o salmista, novamente, ele nos fala a respeito das ovelhas. Aliás, livro de Provérbios, e eu me encaminho agora para o final. Provérbios, capítulo de número 27, a partir do versículo 23. Então, nós lemos no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, lemos os salmistas escreverem. Lemos agora Salomão em Provérbios também escrever a forma que Deus, o Pai, no Antigo Testamento, ele tratava o seu povo. Provérbios 27 e versículo 23 diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Novamente as pessoas sendo retratadas como ovelhas do rebanho do pastor, que é
Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ovelhas. E qual é uma das características da ovelha? A ovelha, ela tem a incrível capacidade de ouvir e reconhecer a voz do seu pastor. Quem é o nosso sumo pastor? Jesus. Então, quando a palavra de Jesus, ela é pregada, você que é ovelha, você tem pelo Espírito Santo a capacidade de ouvir essa voz e também de seguir essa voz. Procura ver o estado das tuas ovelhas. Procura ver como é que está o teu rebanho. Somos rebanho de Jesus. E uma outra característica da ovelha é que a ovelha não anda sozinha. Ovelha anda em rebanho. Por isso que eu não posso ser crente sendo crente em casa. Você que é crente em casa faz parte do grupo dos desigrejados. E os desigrejados hoje se acham autossuficientes. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de comunhão. Eu não preciso de nada. Se eu quiser orar, eu oro em casa. Se eu quiser ler a Bíblia, eu leio em casa. Se eu quiser participar da ceia, eu compro o pão, eu compro o suco e eu mesmo me dou a Santa Ceia. Pode ser que você, querido desigrejado, não é ovelha do aprisco de Jesus, porque uma das características das ovelhas de Jesus é que elas andam em rebanho. Aleluias! Ovelha de Jesus anda em rebanho. Eu amo meu irmão Jean. Eu amo meu irmão Rodrigo, eu amo meu irmão Josué, eu amo a minha irmã Gabriela, eu amo meu irmão Roberto, eu amo a minha irmã Edelaine, eu amo meu irmão Roberto Bússolo, eu amo meu irmão Bruno, eu amo meu irmão Valdeci, eu amo minha irmã Sinara e todos os irmãos que vêm no decorrer da semana, no decorrer do culto. Por quê? Porque eu também sou uma ovelha de Jesus. E ovelha anda em rebanho. Ovelha gosta de estar no aprisco. Quando você vê uma ovelha que não gosta de estar com a outra ovelha, pode ser que não seja ovelha, pode ser que seja bode, alguém que não nasceu de novo, alguém que não foi perdoado, alguém que não foi ainda alcançado pela maravilhosa graça de Jesus. Diga graças a Deus. Se alguém puder me informar o horário, eu agradeço. Diga aleluias. Vamos lá. Para nós nos encaminharmos para o final. João ainda, Evangelho de João, capítulo de número 10, sem perder o contexto da parábola da ovelha. João capítulo 10 e versículo de número 14. Olha só o que diz a palavra e depois retornarei à parábola para poder encerrá-la. Diz assim, ó, a palavra de Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, vamos a partir do versículo de número 7, que diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Gamaliel, no livro de Atos, quando os apóstolos estavam presos, Gamaliel deu um conselho para o sinédrio judaico dizendo: muitos vieram antes de Jesus. E Gamaliel até cita o nome de alguns. E Gamaliel diz assim, ó: e eles foram mortos e a sua revolução terminou. Agora, se esses homens verdadeiramente são de Deus e Jesus é Deus, Gamaliel não disse isso, mas eu acredito que faz parte do contexto daquilo que ele falou. Se esses homens são de Deus, ou em outras palavras, se o Deus dele, Jesus, é verdadeiro, não lutem contra eles, para vocês não se verem lutando contra o próprio Deus. Então Jesus diz: muitos vieram antes de mim, dizendo que era o Messias, porque Israel até hoje aguarda o Messias. Mas ele já veio e um dia voltará. Então, Jesus falou: todos que vieram antes de mim dizendo que eram o Messias são ladrões e saltear. E as ovelhas, os eleitos, não ouviram a sua voz. Aí ele continua: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será
salvo. Aí ele diz assim, ó: entrará e sairá e achará pastagem, achará comida, achará cuidado, achará a presença. Porque o mesmo Jesus que se entregou em sacrifício, hoje ele intercede pelas suas ovelhas, até mesmo como retratado na parábola da ovelha perdida no Evangelho de Mateus, aquela que se perdeu. Queridos irmãos, para encerrar, voltando à parábola da ovelha que se havia perdido, Mateus escreve que ao encontrar a ovelha perdida, o seu dono se alegra. Queridos irmãos, quando nós olharmos para um pecador e ver a graça de Deus adentrando em seu coração, devemos nos alegrar, porque Jesus morreu por aquele pecador. E aquele pecador que estava perdido, como disse o pai do filho pródigo, na trilogia de parábolas de Lucas, dizendo assim, ó: este meu filho estava morto, mas agora reviveu. Que possamos, além de nos alegrarmos com a ovelha que é resgatada, que possamos também ir até essas ovelhas. Essa ovelha está morta do lado de você, sentada no teu sofá, o teu filho que não conhece o Evangelho, a tua esposa que não nasceu de novo, que não foi perdoada pelos seus pecados, o seu pai, a sua mãe, o seu parente, o seu irmão que ainda não conhece a Cristo. E está escrito no livro de Atos, capítulo 4 e versículo 12, um parênteses aqui na pregação, um homem tipo nome Hudson Taylor, quando ele leu esse versículo em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Ele viajou para a China, pregou o Evangelho e ganhou uma quantidade enorme de chineses para Jesus, porque somente em Jesus há salvação. Somente Jesus pode conduzir as suas ovelhas ao aprisco. Querido amigo, leve esse evangelho, o evangelho até as ovelhas perdidas. Será que o teu filho não é uma ovelha perdida? Será que a tua esposa não é uma ovelha perdida? Quer ver um exemplo? A falta de desejo pelas coisas de Deus desse alguém pode ser um sinal que esse alguém ainda não é uma ovelha de Jesus. E você que conhece o Evangelho, tem a missão de levar o Evangelho, ir até a ovelha que se perdeu. Não foi a ovelha que encontrou o caminho para casa, foi o pastor que foi até a ovelha. As ovelhas que não são minhas, mas que Jesus me deu para cuidar, eu, dentro da minha capacidade, eu cuido. Se tiver que resgatar, eu vou. Se tiver que buscar, eu vou. Se a ovelha quiser ir para outro aprisco, desde que faça parte de outro aprisco que vá em paz com a bênção de Jesus. Mas ao ver uma ovelha se perder, eu vou atrás dela, porque essa é a missão. É a igreja quem deve ir aos pecadores. É você, querido irmão, que deve ir ao encontro dos perdidos. Seu filho está morrendo do seu lado. E se ele morresse hoje? Eu faço aqui um apelo para lembrarmos que a nossa alma é eterna. Ao homem importa morrer uma vez, depois da morte vem o juízo. O juízo eterno, a vida eterna ou a condenação eterna. Há poucos dias eu fui no hospital regional. Um jovem de 17 anos recebeu uma mensagem da sua mãe para buscá-lo no ponto de ônibus. Mal sabia ele que sairia e nunca mais voltaria para casa, pois no caminho um carro corta ele, ele bate com a moto, bate a cabeça, e acredito eu que tem morte cerebral no mesmo instante. Depois de 5 dias, os aparelhos são desligados, os órgãos doados, mas a pergunta que me faz refletir: e a alma? Será que nós estamos dando à alma o devido valor? Eu tive um sonho com meu tio essa noite, e a primeira coisa que eu fiz foi ir até ele, levar a palavra, levar a Bíblia. É uma ovelha. É uma ovelha que pode ser alcançada pela graça de Jesus. E quando eu dei a Bíblia, eu entrei no carro e eu disse: Deus, eu não posso converter aquele coração. Eu não posso
fazer com que aquele coração creia no teu nome. Mas o que eu posso, eu estou fazendo. Eu estou levando a tua palavra, eu estou semeando a palavra. O semeador saiu a semear, e as sementes foram caindo, mas dentre os 3 solos que não eram propensos para o crescimento, ou até cresceram e depois morreram, o 4º solo era um solo bom, e a semente cresceu, e a semente deu frutos. Querido irmão, leve o evangelho a quem está precisando do evangelho. Não pense que a sua esposa, ela tem força em si mesmo para vir para a igreja. A semente é plantada por você, nem por força, nem por violência, mas lançando a semente da palavra. Sempre que eu posso, eu tento pastorear a minha esposa, pastorear a minha filha, os meus familiares, a minha mãe, os meus irmãos, as ovelhas que são aqui da igreja, os meus conhecidos. Eu estou lançando a semente, Deus dará o crescimento, Deus fará a sua obra. Mas a nossa missão, repetindo novamente o que disse Billy Graham, é ir atrás das ovelhas, e não as ovelhas virem até nós.